Deus abençoe todos nós. Presidente, galeria imprensa, senhores servidores, esse plenário, senhor presidente, testemunhou ontem as minhas ponderações em relação à duplicação da BR-135. Alertava eu que de pouco ou nada adiantaria um expediente encaminhado para cá ou dar vazão à opinião pública em relação ao DENIT. E por que eu fazia essa referência? Que, aliás, referência que hoje foi aqui dita também pelo deputado Eduardo Braide, que até ontem, pela boa vontade que tem e eticamente que tem, acreditava de que a coisa dita de ordem velada a ele, pelo superintendente, ia prevalecer, obviamente, com o expediente assinado e protocolado nessa casa pelo diretor do DENIT. Uma coisa, Eduardo Braide, deputado Eduardo, é a situação velada que ele se pronunciou a você. E a outra coisa é a oficialização de um documento emitido pelo órgão. Até porque ele não pode fazer diferente, porque tem que manter a ética e a hierarquia antes do pronunciamento do ministro do qual a pasta está subordinada. De tudo, uma certeza. Eu não recebi telefonema de ninguém, eu não pedi ninguém que fosse lá, eu fui lá, eu vi, eu caminhei na obra, eu pedi a orientação das pessoas que estavam ali presentes e a obra está parada assim. É irresponsabilidade do governo federal com o Maranhão. Devemos fazer a mesma coisa que a Lagoa fez, de poder pugnar em via pública, de reivindicar em via pública, de se aglutinar independente da bandeira política. Ou então, essa nossa leniência vai fazer com que as obras do Maranhão caminhem da mesma forma que a classe política do Maranhão está caminhando, aceitando a realidade sem se fazer pronunciamento. Só deu a nota do DENIT ontem pela forma, e eu vou fazer essa casa, espero que essa casa compreenda a nossa moção de repúdio. Não podemos nos acovardar diante dessa situação. Não podemos tratar os nossos interesses individuais e deixar que o nosso cérebro seja situado na nossa região abdominal, onde as nossas necessidades sejam maiores do que o interesse da sociedade. Não vamos continuar advogando nos nossos interesses pessoais, perdendo de vista os interesses coletivos. O certo é que as obras do Maranhão todas estão paradas. E a quem deve ser dada essa resposta? A sociedade. E por quem? Pelo governo federal. Foi da vez passada com os governos estaduais, todos os governos que passaram, normalmente dizem amém ao governo federal e não emitem nota. Eu volto a frisar o caso do Cid Gomes. Reclamou, brigou com o ministro, a Dilma fez o ministro ir lá no Ceará pedir desculpa, ainda deu de presente para ele o Ministério da Educação. Porque sentiu nos ombros o peso de um Estado unido em torno de uma causa e não dos cargos das benesses. Devemos sim, vou fazer, já pedi a assessoria dessa mesa que fizesse a moção, vou colocar a juízo de vocês. A expectativa que eu tenho é que a gente também caminhe pelo mesmo trilho, pelo mesmo caminho. Por mim até, essa Assembleia em toto ia até a rua, a estrada, e fazia uma paralisação simbólica, demonstrando o nosso repúdio a essas situações. Se não, senhores, o governo federal vai continuar tendo o Maranhão como a ambiência mais propícia para desenvolver as suas mazelas aqui dentro em termos de obras. Mas, em compensação, leva o maior contingente de eleitores para poder fazer eles chegarem ao pódio do poder. Vai ter a moção, e olhe, se continuar o DENIT a se comportar dessa forma, eu vou pedir a moção de repúdio também, para poder não dizer uma coisa de ordem velada e se pronunciar de ordem pública de outra forma. Deputado César Pires, se possível, deputado Eduardo. Parte. Deputado César Pires, eu vou até antever uma situação aqui, que me foi repassada também pelo superintendente DENIT. Vamos tratar primeiro do primeiro lote, que é o que está sendo executado, que é de Estiva até Bacabeira. Segundo as palavras do diretor do DENIT, a conclusão do primeiro lote está orçada em 100 milhões de reais. A conclusão.
Vou repetir. Desses 100 milhões, 50 milhões foram empenhados, 38 foram pagos e 12 foram contingenciados. A luta que se está tendo agora, o superintendente do DENIT junto com a bancada federal, é para descontingenciar esses 12 milhões, pagar o atrasado da empresa para que ela retome as obras. Mas aí vem um outro porém. E foi, inclusive, ele pediu essa ajuda também. O empenho dos 50 milhões que ainda faltam, que não estão garantidos para que a obra possa ser concluída. E com detalhe, no pedido de informações que fiz aqui ao DENIT no ano passado, e já li da tribuna, ele estabelece inclusive o dia de setembro deste ano para que a obra esteja concluída. Pois então vamos ficar vigilantes em relação ao prazo que o DENIT fez, e mais do que isso, vamos nos informar quando estará garantido os últimos 50 milhões para terminar o primeiro trecho, porque até então a luta toda que se está tendo é para poder descontingenciar o recurso que está paralisado por conta dos recursos do PAC e pagar o atrasado da empresa. Portanto, parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência. Quero dizer que assinarei a moção de Vossa Excelência. Inclusive, acho, deputado César Pires, ninguém pode prever o futuro, mas acho que essa casa cometeu uma injustiça com o povo do Maranhão quando concedeu aquela honraria à presidente Dilma Rousseff, tendo em vista as inúmeras vezes que o Maranhão, proporcionalmente, ou era o primeiro ou perdia tão somente para o estado da Bahia, em relação ao apoio político do governo federal. E eu acho que a presidente não deve lembrar aquela honraria que foi concedida por essa casa. Portanto, eu, sinceramente, não fiz questão de estar presente ao ato, mas quero aqui pedir desculpas em nome da Assembleia para o povo do Maranhão, para aquele título que foi dado à senhora presidente da República. Compute-se no meu pronunciamento, senhor presidente. Contingenciamento de empenho com obras feitas, deputado, em outra linguagem, é calote. E é uma opção de subtração do erário em relação a outros que ainda vão ser empenhados, com certeza, em outra região. E essa casa volta a reafirmar, tem sim que tomar uma posição e tem que cobrar dos nossos deputados federais, que eu não vejo pronunciamento nesse sentido. O Maranhão nunca teve oposição, que eu me recordo na minha vida, ao governo federal. E eu, nem do lado dos senadores e nem do lado dos deputados. Nem por isso, deputado Eduardo Braide, deixamos de ser indiferentes e não diferentes aos outros estados. Muito obrigado, deputado.